capoeiristas de todo o Brasil e do mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Trabalhando com Capoeira, onde nós compartilhamos e discutimos ideias técnicas e estratégias para você começar a trabalhar com capoeira ou melhorar o seu trabalho. E hoje eu estou aqui com o mestrando Paulo Ricardo, professora Laís, eu, professor Paraíba e a instrutora Bruna, e nesse episódio nós vamos falar sobre capoeira inclusiva. Então a gente vai estar aqui falando de algumas deficiências, de algumas coisas que você precisa incluir também na sua aula, e vai ser fundamentalmente importante você entender sobre cada uma dessas deficiências e como incluir, criar uma aula inclusiva. Então assim, eu acho importante, pode começar aqui primeiro? Vou começar falando da hiperatividade infantil, que é uma situação que hoje em dia a gente pega várias escolas e a gente tem visto o aumento, de muitas crianças hiperativas durante as nossas aulas. Então, por isso, assim, a gente não é nenhum especialista, mas a gente pesquisou para poder estar trazendo para vocês, para estar agregando, de alguma maneira nas suas aulas e no seu conhecimento. Então, a hiperatividade infantil, ela é aquela criança que tem a condição mais agitada, ela é mais agitada do que as crianças da idade dela. Então, uma criança hiperativa, geralmente você observa aquela criança que você está numa turma ali de capoeira e tá, todos ali na mesma faixa etária, e tem aquela criança que é mais agitada do que o normal, das crianças da idade dela. Mas a gente também não pode confundir malcriação, Porque às vezes tem a criança que é malcriada ali, bagunceira, e também tem aquela agitação também, de toda criança, porque a criança tem mais energia do que o adulto. Aí às vezes aquela criança tá ali agitada, mas é uma agitação normal, não tem nada a ver com hiperatividade. Então, por isso que a gente não pode confundir, a gente tem que prestar bem atenção, porque senão toda criança agitada é hiperativa. Não, tem ali um padrão ali tolerável, E assim, as suas causas, elas ainda não foram descobertas totalmente, as causas da hiperatividade. Mas estudiosos, assim, diz, pode ser alguma situação na família, na casa, às vezes aquela criança está passando separação dos pais, às vezes convive ali com brigas, pode ser também hormonal, pode ser alguma dificuldade que a mãe pode ter tido no parto, influencia também. Então, assim, tem várias situações que podem causar essa hiperatividade na criança, Por isso que a gente tem que observar cada caso, se é uma agitação normal, de criança, ou se está acima mesmo do normal para ser uma hiperatividade. Por isso que tem que se observar isso. Então, a criança que tem hiperatividade, ela tem dificuldade em se concentrar, ela tem dificuldade em fazer as tarefas da escola. Geralmente ela fica pulando de tarefa em tarefa e nunca consegue concluir aquela. Uma criança hiperativa geralmente é mais desorganizada, mais bagunceira, deixa suas coisas mais bagunçadas. Uma criança que tem hiperatividade, ela não consegue se concentrar mesmo ali no que o adulto está falando com ela, tem dificuldade de obedecer. Então tudo isso, são algumas, algumas situações que a gente observa que uma criança hiperativa tem, E a gente pode estar identificando que a criança hiperativa, ela passa por agitação, Ela não consegue controlar a impulsão também, ela não consegue controlar a impulsividade dela. Ela fica tão agitada que vem para o externo, a criança não consegue ficar parada, vai mexendo o tempo todo, você está falando e a criança está correndo para um lado, para o outro. Então a hiperatividade vem com um pouco dessas situações, para a gente poder, ver se a criança realmente é hiperativa ou não. E a gente tem que também saber como lidar com essas situações da nossa aula. Porque a criança hiperativa, ela sabe que ela tem alguma diferença ali das outras crianças. Ela vê que as pessoas, os adultos, ficam mais irritados com ela. Ela vê que o coleguinha está conseguindo fazer uma atividade e ela não. E isso deixa a criança triste. Então, por isso que a gente tem que ter muita paciência, a gente tem que ter domínio, a gente tem que saber sempre pesquisar, estudar sobre a situação daquela criança, para
poder saber estar amparando e lidando ali com essa situação, né? Às vezes o pai, a mãe tem a criança ali hiperativa, fica muito nervoso com ela, fica colocando ela de castigo, mas não leva no psicólogo para poder tratar, para poder cuidar, porque a criança que tem hiperatividade, se não for cuidado, se não for tratado logo, pode gerar outros problemas futuros, né? Ali na escola, na socialização com os outros amiguinhos, porque ela não consegue ficar sentada, conversar com outro colega, é o tempo todo mesmo na agitação, na impulsividade. Então, por isso que é tão importante nós estarmos sempre conversando com os pais, com os professores, né, ali de sala de aula da criança, com a direção da escola. Se você observou que tem uma criança ali na sua turma de capoeira que é mais agitada que as outras crianças, passa isso para a direção da escola, passa isso para os pais poderem quanto antes começarem a tratar essa criança, levarem um psicólogo, às vezes vai ter que fazer algum medicamento, vai ter que tomar algum medicamento. Então, quanto antes a gente souber disso, mais a gente vai poder estar ajudando essa criança, né? Então, e você nas suas aulas, você trabalhar brincadeiras que estimulem aquela criança a estar prestando atenção na aula mesmo, você tentar pegar o máximo possível da atenção daquela criança para as atividades, você estimular ela a pesquisar sobre a capoeira, a trabalhar com música, trabalhar com disciplina, porque tudo que você fizer ali na sua aula e estiver ajudando aquela criança de alguma maneira, ela vai trazer benefícios para ela no futuro também, dentro de casa, dentro da sala de aula. Por isso que é tão importante nós identificarmos isso quanto antes nas nossas aulas e procurarmos saber se os pais já estão tratando, aconselhar, né, tá estudando, pesquisando sobre o caso, sobre o assunto, para também não falar nenhuma besteira, né? Porque às vezes a criança é agitada ali normalmente e você vai chegar a falar que a criança tem hiperatividade. A gente não pode chegar e já dar o laudo ali. A gente tem que falar com os pais para observar e, se for o caso, levar no especialista para estar tratando, para estar cuidando. E também é complicado, tem gente que confunde muito hiperatividade com déficit de atenção. São parecidos, estão ali englobados no mesmo assunto, só que tem uma diferença, porque a criança que tem TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, geralmente a criança pode ser que a criança que tem TDAH pode não ter hiperatividade e ter o déficit de atenção. E também pode acontecer da criança que tem o déficit de atenção não ter hiperatividade. Então, por isso que é importante, né, a gente estar pesquisando, a gente estar estudando, buscando ver com os pais, com os professores, com a direção da escola, o laudo daquela criança, para você saber ao certo o que ela tem, para estar ajudando nas suas aulas, no conteúdo ali que você vai passar, para estar minimizando o máximo possível, né, as consequências que venha a ter no futuro para essa criança. Então, TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, pode vir acompanhado de hiperatividade, como também pode não vir. E também pode vir sem o déficit de atenção, né, e com hiperatividade. Então, é por isso que a gente tem que estar sempre, como volto a falar, né, conversando com os pais, buscando entender a criança, buscando saber o que realmente aquela criança tem, para estar ajudando no conteúdo que vai ser dado nas suas aulas. Então, acho que hiperatividade não tem assim muita coisa, é mais algumas observações, né, que eu passei aqui, algumas causas, algumas como a gente pode estar identificando também nas nossas aulas. Então, hiperatividade... E é muito interessante também, porque a pessoa tem que prestar muita atenção na hora de dar uma aula de capoeira, às vezes, para uma criança que tem TDAH ou hiperatividade, seja o que for, porque, igual nós temos, né, um aluno que tem os dois, ele tem hiperatividade e o déficit de atenção. E a gente acaba tendo que ficar muito perto dele, porque se a gente ficar muito longe, ele acaba se distraindo muito fácil, ele não vai ficar te vendo sempre, ele não vai tender a ficar te olhando qualquer coisa, e a escola ainda tem costume de ser toda coloridinha e tudo, então tudo chama a atenção dele, né? E na verdade tudo tira a atenção dele. E ele tá sempre muito agitado, né? Então a gente observa muito que a criança que tem hiperatividade fica muito balançando a mão ali, pulando, ele fica muito ansioso.
Então a gente tem que ficar observando, porque ele acaba, às vezes, vai e se joga em cima de... Ele é muito carinhoso, então ele acaba se jogando em cima. Então a criança que tem o TDAH, ou o déficit de atenção, seja o que for, a gente tem que tomar muito cuidado. E também, o que eu falo de ficar perto da criança, também em relação para puxar a atenção dela. E quando você for explicar algo para a criança, muitas das vezes é muito melhor você abaixar na altura dela, olhar no olho dela, às vezes você segura aqui assim, porque às vezes mesmo você estando ali na frente dela, ela tá olhando para outras coisas, né? E muitas das vezes quando a gente vai explicar algo, a gente tem que chegar, pôr a mão no ombrinho dele e falar assim, olha, presta atenção aqui na tia, é assim, ó. E com calma, tem que ter paciência. Acredito E também... que para trabalhar com qualquer necessidade especial, independente, para trabalhar com capoeira, para trabalhar com pessoas, para dar aula para adultos, mas quando você já trabalha com criança, você já tem que ter uma paciência e um carinho maior. Sim. E se é alguém com uma necessidade especial, que ele tem uma qualidade, vamos colocar que é uma qualidade especial. Não é porque ele é diferente que ele é mais ou que ele é menos. Ele só tem uma qualidade, uma característica diferente da maioria, vamos colocar assim. Nós temos que ter muita paciência, temos que ter muito carinho, amor pelo que fazemos e ter empatia por aquela criança, entender quais são as necessidades que ele tem naquele momento. O que ele está vendo, ele está correndo, mas ele está descobrindo o mundo. Como a instrutora Bruna disse, que a professora lá explicou aqui as diferenças, ele está ali naquele espaço descobrindo, tudo é interessante para ele. Quem tem déficit de atenção, eu conheço algumas pessoas que têm déficit de atenção, e a pessoa às vezes vai querer escrever e passa uma borboleta, ele está escrevendo, ele quer muito escrever, mas passa a borboleta, ele olha a borboleta. Aí a borboleta passou, tirou a atenção dele. Porque ele é diferente não quer dizer que ele não pode escrever um livro, não quer dizer que ele não pode fazer capoeira. Ele pode, nós profissionais, que temos que ter esse tato. Obviamente, tem alguns níveis, a hiperatividade ela também tem níveis, tem alguns níveis que vai necessitar do acompanhamento do médico, um medicamento que às vezes vai ser extremo, vai se tornar perigoso para ele, para os amiguinhos, enfim. E nós temos que estar observando e estar dando esse feedback para os pais, né, como a Laís disse, e estar trazendo isso para... Porque às vezes o pai nem tem essa noção, nem tem tanto tempo com o filho, alguns pais hoje em dia... Só vê à noite, né? O dia todo na escola, ou ainda não teve essa sensibilidade de estar levando no médico, a condição, o tempo. Mas quando aí você chega e leva para ele essa situação, e de uma forma saber abordar, né? Fala, pai, olha, ele é assim, fica assim na aula, você já sabe, porque a gente está... E também você ter uma aula de uma maneira que ela se adapte para incluir esse menino na aula. Se você tem alguém com uma característica dessa na sua aula, que ele vai ficar correndo muito, jamais você vai conseguir que essa aula seja paradona. Você não vai conseguir dar uma paradona, porque você ainda vai... Como que você vai cuidar dele correndo e os outros paradinhos ali? Não estou falando que não vai ter um momento de um pouco mais de calmaria, mas você tem que pensar um método que a aula seja contínua. O professor Paraíba usou um termo que é fluidez, que a aula tem uma fluidez de acordo com aquele menino. Incluir ele é isso. O planejamento que você já tinha, ele tem que continuar. Se você é daquelas atividades, tem que continuar, mas ela tem que se adequar para que ele se sinta bem e que também as outras crianças. E fazer com que essas crianças aceitem ele como mais fazendo parte ali do grupo. E até amparar e compreender essa criança. Porque essa criança, ela nota, ela sabe que ela é diferente, ela sabe que não é igual aos amiguinhos, como você disse, e sofrem com isso. Como você disse, se o profissional, os pais, a escola não tiver esse tato e esse conhecimento, provavelmente essa pessoa que vai se tornar um adolescente, um adulto, pode sofrer bullying na sua formação e lá na frente sim, não ter problema por causa dessa necessidade, mas sim os efeitos externos que ela sofreu. Né? E esses efeitos externos estão nas nossas mãos de estar amenizando essas situações, né, como profissionais. Né? Verdade. Então acho que uma dessas, né, a gente pode tratar essa mesma hiperatividade infantil. Pessoal, vamos passar por uma outra, então, que também é um transtorno, que é o TEA, que é o transtorno do espectro do autismo. E esse transtorno,
ele é caracterizado a partir de quê? Uma desordem no desenvolvimento neurológico na fase da infância, né, ali principalmente. Então, a criança ela adquire algumas características que podem ser mais intensas em alguns, mais brandas em outros. Por exemplo, né, a dificuldade de concentração ou então a fixação em determinados objetos, aquilo que chama muito a atenção deles, eles têm bastante fixação por aquilo, é difícil você pegar a atenção dele. Quando ele se fixa em alguma coisa, você vai ter que sempre estar fazendo esse contorno, tentando chamar a atenção de um aluno que tenha, né, esse tipo de transtorno do autismo. E uma outra característica dele também é a dificuldade de se socializar. É normal que eles tenham também essa característica, como também eles podem ter dificuldade de desenvolvimento da fala, algumas dificuldades no desenvolvimento também da não verbal também, né, das coordenações motoras. Alguns podem se demonstrar um pouco agressivo, mas também não é uma característica que acontece em todos. Como eu disse, algumas delas vão ser mais intensas em algumas crianças, em outras menos, mas de uma forma muito semelhante, como a professora Laís estava falando aqui sobre a hiperatividade, você tem que estar sempre trabalhando em paralelo ali com a escola, com o pai, porque muitas das vezes acontece muito com quem tem hiperatividade, déficit de atenção e autismo também. Às vezes o pai não sabe que o filho tem. Exatamente. O pai não sabe que o filho tem. Então o professor às vezes, né, já de olhar ali, identificou as características daquela criança e vê que tem muita probabilidade de ter. Então é trabalho seu, de repente, entrar em contato com a escola, perguntar o que a escola acha, tal, dependendo, vai ser o caso de vocês conversarem com o pai, né? Algumas vezes isso acontece. E algumas vezes também, todo mundo sabe que a criança tem, mas o pai não quer aceitar que tem. Aí é um problema, né? Quando é assim, porque quando a gente sabe que tem um aluno que tem esse tipo de transtorno, né, você mantém ali a sua aula na mesma estrutura, mas você compreende. Agora, pode ser que outros professores que trabalham na escola, que depende de alguma coisa que ele fizer, não vai ser complacente com o que ele fez, entendeu? Vai chamar a atenção de uma forma que não deveria, não vai entender a situação daquele menino, vai querer ser mais grosso na hora de falar, vai achar que a criança está fazendo de boba, não está te dando atenção que é de propósito. Então, assim, é muito importante a gente tentar identificar isso, né, nos nossos alunos, para a gente poder conduzir a nossa aula da forma certa. Do mesmo jeito que é muito comum que alguns pais, quando descobrem algum tipo de transtorno nos filhos, eles estudam muito sobre aquele transtorno que a criança tem. E sempre que eles vão procurar alguma atividade para a criança fazer, eles querem certificar se o professor sabe. Sabe, exatamente. Senão eles nem põem a criança para poder dar aula. Então, eles vão falar sobre termos, ele vai querer perguntar se você entende, vai falar alguns termos técnicos, vai saber como que você montaria uma aula que ela conseguiria fazer. Então, você vai ter que dar exemplos. Você vai ter que, de repente, explicar um pouquinho, até mesmo sobre aquele tipo de transtorno, para o pai ficar um pouco mais tranquilo, tá? Algumas dicas que a gente pode dar para vocês, por exemplo, quando você tem um aluno que tem transtorno do espectro do autismo, é interessante que você esteja sempre levando coisas novas para a aula. Porque, por exemplo, se você levar um pandeiro um dia, provavelmente ele vai ter atenção total naquele pandeiro ali, ele vai querer tocar, ele vai querer pegar. Então, se no outro dia você levou uma outra coisa diferente, ele vai querer olhar, ele vai querer dar atenção. Quando você conquista a atenção dele, você tem a oportunidade de ensinar algumas coisas a mais. Então, se você, naquele momento ali que ele te deu atenção, você ensina uma ginga, ensina um outro movimento, não quer dizer que ele, assim, só porque ele tem esse tipo de transtorno, que ele não vai aprender a fazer os movimentos. Né? Depende muito também, né, de quão... do nível, né, de autismo que ele tem, mas eu, por exemplo, eu acho que quase todos os anos a gente tem algum aluno assim que tem esse tipo de transtorno e eles fazem de uma forma maravilhosa e que deixa a gente muito realizado, porque são tão carinhosos, né, são tão carinhosos
E assim, eles são muito espontâneos também, né? Se eles estiver sentindo ali vontade de falar que te amam, eles te falam ali na hora, eles não esperam nem depois. Se eles não quiserem fazer, eles falam que não querem fazer, né? Então é muito bom trabalhar, né, com essas crianças, e muito recompensador também. E com certeza, se você faz um bom trabalho, né, nessa escola, com essas crianças, os pais eles vão valorizar muito o seu trabalho, com certeza você vai conseguir ajudar muito essa criança. Eu pesquisei um pouco e vi que a atividade física, a capoeira, né, vamos falar aqui da capoeira, mas você pode até entender que outras atividades físicas também vão ajudar nisso. Por exemplo, a atividade física vai ajudar essa criança a ter um pouco mais de atenção, de se concentrar um pouco mais em coisas que elas deveriam se concentrar, e não só nas coisas que ela tem interesse por si só. Por exemplo, você tem uma criança lá com esse transtorno, ela pode simplesmente olhar um objeto na sala e ela vai levantar e vai lá pegar. Através da atividade física, por exemplo, como a capoeira, você pode ajudar ela a se desfazer um pouco dessas fixação em objetos e começar a ter um pouco de concentração, entender uma aula, conseguir ficar sentado durante um tempo, direcionar os olhos para você. Por exemplo, igual a Bruna falou aqui, é muito importante isso. Sempre que você for falar com uma criança que tem transtorno do espectro do autismo, você sempre tem que ficar no campo de visão dela, para ela já acostumar a olhar para as pessoas, porque lembra que eu falei que uma das características que é muito comum é essa coisa da dificuldade da interação, da socialização. Se você não chamar sempre a atenção dela, você não vai estar contribuindo muito para que ela interaja com as outras crianças. Então isso é muito importante. E a atividade física vai ajudar muito nisso, até porque a capoeira é uma atividade coletiva, né, onde você tem que estar ali o tempo todo, às vezes fazendo com um aluno, fazendo com outro, você troca, junta em grupo. Então isso é muito importante, vai ajudar muito essas crianças. Uma outra coisa que também ajuda é diminuir também os impulsos de agressividade que o autista pode ter, né? Então você vai ali dar uma canalizada naquela energia que às vezes ele libera de uma vez só e acaba agredindo uma outra pessoa. Ele, através da atividade física, já foi provado já por estudos científicos que a criança ela diminui muito esses impulsos de agressividade, né? Então vocês também têm algum exemplo de alguma vez? Eu já também observei também que os nossos alunos que foram nossos alunos esse ano também, que tem esse tipo de necessidade, né, do autismo, eles andam muito na pontinha do pé, porque, né, uma vez eu estava pesquisando, é como se estivesse no pezinho deles espetando umas agulhas. Então, por isso que eles andam sempre na pontinha do pé. E eu observei, e todos os nossos alunos mesmo, uma das características do autista é andar na pontinha do pé. Até hiperatividade também é comum ver. Ter a sensibilidade de que muitas das vezes o som muito alto dos instrumentos também podem incomodá-los. Nós já tivemos um caso de um garoto que ele ama a capoeira, mas até o momento que ele está tudo sem som, o som mais baixo. Se você for tocar um instrumento, um berimbau, um pandeiro, tocar um pouco mais baixo, mais cadenciadinho, tentar que ele veja, e como o professor Paraíba falou, que ele desperte a atenção por aquilo, mas mesmo assim não bater muito alto. Geralmente eles não gostam que as outras crianças gritem muito, então você também tem que buscar, né, tentar fazer com que esse ambiente seja propício também. Não vai chegar lá, saber que tem um desses e já chega, e barulho, porque tem as outras crianças. Você, sim, tem que ter a musicalidade, tem que ter os instrumentos, mas vai no nível que ele também vai se adaptando. Vai se adaptando, né? A gente teve esse tato. Pode ser um choque, né, também. A questão do tato, né? A gente tem que ter esse tato de sentir, porque às vezes o autismo da criança vai ser um mais leve, vai ser um médio, vai ser um avançado, então a gente tem que ter esse tato. Igual no mês passado eu fui receber uma criança na minha aula, e o primeiro dia de aula dele, né, e a professora me falou, olha, ele tem autismo e tudo, então já me avisou.
E até então, quando ele desceu para fazer aula com as crianças, ele não quis ficar junto com ninguém. Ele foi lá pro cantinho dele, fica só olhando de longe. E eu respeitei o espaço dele. Primeiro abaixei, conversei com ele, falei, olha, se você quiser, pode ficar pertinho da gente, não tem problema. Então, não pressionei, deixei. E quando aí a professora comentou comigo, né? Ela falou, olha, ele gosta muito de música. Então eu já peguei e pedi a outra professora que estava comigo. Geralmente o pessoal, as crianças que têm hiperatividade ou autismo, elas gostam muito de música, de instrumento. Então eu já peguei o pandeiro, já levei lá na mãozinha dele, ele já foi pegando assim, bati um pouquinho, então ele já foi se soltando. E fui dando minha aula. Só que chegou um momento que eu precisei do pandeiro, então eu peguei, toquei o pandeiro primeiro baixinho e tudo. Quando eu comecei, ele não queria fazer aula, tinha uns 10 minutos de aula. Quando eu comecei a tocar o pandeiro para as crianças, ele já olhou e já levantou e gostou, começou a pular. Então eu já observei que ele gostou e teve um momento que eu precisei parar de tocar o pandeiro para poder explicar uma parte. Ele, não, aí pegou minha mãozinha e vai fazendo assim no pandeiro, toca, canta agora, canta. Então, nesse momento eu tentei adaptar minha aula para o máximo possível de tempo, eu tocar e cantar. Às vezes eu não podia cantar, porque eu tinha que explicar alguma coisa, mas mesmo enquanto eu explicava, no momento dava para eu fazer isso, então eu ia tocando o pandeiro e ao mesmo tempo explicando ali. Então a gente tem que ter esse tato de adaptar a aula, muitas das vezes, você perceber que algo despertou a atenção dele, né? Então, através disso, acabou que ele fez o resto da aula inteira, e foi o primeiro dia de aula dele. E o interessante, né, não sei se acontece com vocês também, mas com a gente já aconteceu várias vezes, a direção da escola, depois que a gente deu a aula, vem e pergunta a gente o que você achou daquela criança. Você acha que você observou alguma diferença? Eles vêm pedindo feedback para estar passando para os pais, né? Então, por isso que é bom a gente estar sempre observando isso também. E a capoeira é muito legal, né? Porque a capoeira é uma arte muito completa, então trabalha muscularidade, jogo, luta, dança. Então é muito legal. E a gente tem também, são trigêmeos que fazem com a gente, né? E 2 deles têm o autismo. E um tinha o grau mais elevado e o outro grau médio. Quando eles começaram a fazer capoeira, o médico mesmo falou com a mãe que observou que reduziu o grau de autismo deles. E, inclusive, quando eles foram participar da formatura, o que tinha o grau mais alto, ele acabou tendo uma performance até, digamos assim, que melhor, porque, na verdade, na aula, ele sempre fez capoeira durante a aula, mas é lógico que não tem como a gente despertar 100% da atenção dele. Às vezes ele tinha que sair e tudo, aí você tem que pegar na mãozinha e tal. Mas acabou que na formatura ele gostou mais ainda. Acho que também tem a questão da musicalidade, que é o tempo inteiro ali com o instrumento, todo mundo cantando, ele vendo aquelas crianças fazendo. Eu lembro dele. E assim, a mãe chorou, ficou toda emocionada, porque nem imaginava que ele fazia tão bem assim. E todos os 2 que têm autismo fizeram muito bem. E a capoeira, o esporte em si, é muito bom para ajudar nesse processo, né? Então, por isso que a gente tem que estar muito bem preparado, muito bem informado para lidar com esse tipo de situação. Só uma colocação rapidinho, de uma coisa que é muito provável que vai acontecer em alguns momentos. Hoje em dia, esses pais eles já entendem a importância da atividade física. Então, quando tem um aluno na escola, geralmente o pai procura o máximo de atividades para eles poderem participar. Então, é muito provável que se você começar a dar aula em escolas, você terá alunos com esses transtornos que nós estamos falando aqui. E algumas vezes, alguns têm um acometimento maior, um grau de autismo maior, e às vezes você vai precisar do auxílio de outra pessoa, né? Sim. Porque às vezes vai ser muito difícil você manter a atenção dele ali na aula, ele vai prender um pouquinho e vai perder a atenção, vai prender um pouquinho, vai fazer um pouquinho e vai dispersar. Então, às vezes isso pode comprometer a sua aula. Então, algumas vezes você vai precisar sim de uma pessoa para poder estar te auxiliando, né? É verdade. Uma outra que estamos falando, que vamos estar falando para vocês, é algo que todos nós também conhecemos e também temos muitos casos, nós tivemos, que é a síndrome de Down, que é uma condição genética provocada pela trissomia do cromossomo 21. Né? Muitos aqui que estudaram genética na escola e tudo, conhecem esse conceito, né? Superficial. Na verdade, quando chega no cromossomo 21, né, os cromossomos vêm em pares. Quando chega no 21, eram para serem 2, eles se tornam 3, por isso trissomia do cromossomo 21. Nós não vamos entrar aqui nas características
fisiológicas, genéticas específicas que não é nossa intenção. Mas nós vamos falar as características que eles externam por ter essa síndrome, essa condição que foi adquirida geneticamente. Uma dessas condições que eles têm é a hipotonia. O que é isso? Eles não controlam muito bem o tônus muscular. Então, muitas das vezes, eles caem, determinado movimento que você for passar na aula, eles podem não conseguir. A princípio, mas ele já fez uma vez. Você tem que ter esse tato de estar olhando que ele pode não conseguir. E da mesma forma que nós falamos de déficit de aprendizado aqui, eles também têm um déficit de aprendizado psicomotor. Eles não chegam na mesma nível, de repente, da idade. Vamos supor, se você tem uma criança que ela tem síndrome de Down com 10 anos e você tem uma turma ali de uma média de 10 anos também, ele pode sim estar no mesmo nível, vai ter dependido de quais foram os estímulos que eles tiveram até ali, com os pais, com escola, com atividades físicas, como nós falamos aqui, com uma capoeira, mas de repente você pode pegar ele na primeira vez ali já fazendo a capoeira e nunca ter tido esse estímulo, ele está fora. Ele como eu disse aqui agora há pouco, ele é diferente. Ele não quer dizer, como se pensava no passado, não, eles não conseguem aprender. Muito pelo contrário. Nós temos o exemplo de um aluno numa escola que nós trabalhamos, eu e a professora Laís, que ele, a sensação não só da aula ali da capoeira, da escola. Todas as vezes que vamos fazer uma aula experimental, uma apresentação, ele dá show. Nós podemos ir lá e jogar, pular, tocar, cantar, eles gostam e tudo, mas quando ele faz, porque ele teve esse incentivo da família, nós percebemos que ele até tem um pouco desse déficit psicomotor, mas ele é bem pequeno. No caso dele, é bem pequeno. Ele consegue, quando ele quer, ele tem até algumas características semelhantes em alguns momentos com hiperatividade e em alguns outros momentos com autismo. Ele se concentra de repente no pandeiro. Aí o pandeiro, para ele, é tudo naquele momento. E daqui a pouco ele não quer o pandeiro, mas ele quer correr. Mas quando ele se interessa, ele aprende até muito rápido. Pelo menos os casos que eu já tive, que nós passamos durante esses anos, eles aprendem muito rápido. Então tomar cuidado quando for ensinar movimentos, principalmente de cabeça para baixo, uma parada de mão, uma bananeira, parada de cabeça. Inclusive da parada de cabeça eu vou falar um outro daqui a pouco. Outra característica que eles têm é que eles têm frouxidão ligamentar. Em algumas literaturas chamam de lacidão ou hiperlacidão. O que é isso? Quase todo ou 100% dos Downs que você conhece, que nós conhecemos, ele tem uma flexibilidade imensa. Quando você vai lá, coloca as crianças, vamos alongar, fazer abertura e já pá! Você tem até que tomar cuidado, porque para você vai abrir, vai ficar aquela distância do chão. Ele já vai descer, vai direto, pode se machucar. Então você tem um aluno lá na sua aula que você já vai passar, não vai deixar de passar os movimentos, ele vai fazer o algo mais bonito lá, bobeado da turma. Porque quando ele abrir a perna, ele entender e você proteger os primeira vez, viu que ele pegou esse tônus, se ele já está mais fortalecido, que é uma coisa que a capoeira ajuda muito a se fortalecer, ele vai fazer uma rua, a perna vai abrir pra caramba, ele faz uma ponte, ele volta na ponte, ele tem todas as chances e capacidades para fazer de forma maravilhosa, mas você tem que entender isso, né? Quando você mostrar um movimento, fique próximo. Fique próximo, caso seja necessário que você proteja. Porque você está descobrindo também ali, né? Isso, exatamente. E muitas das vezes, como eu disse, você ir lá e descer na ponte, você vai descer com a sua alimentação, ele vai direto. Ok? Então, quando for ali montar a sua aula, montar o seu plano de aula, pense nessa situação de você estar próximo. E em alguns casos, como disse o professor Paraíba, dependendo se ele não teve um acompanhamento, o pai não teve essa consciência, ele já chegou para a atividade física a primeira vez grande, e assim como outras condições, o Down ele é muito amoroso, ele quer abraçar, ele quer beijar, né? E ele corre às vezes e se joga mesmo em cima de você. Se você trabalhar num lugar que tem escada, né? Uma escada vai descer, tomar muito cuidado, né? Porque de repente do meio da aula ele pode sair. Então muitas das vezes vai ser necessário que você tenha uma ajuda, nem que seja no começo até ele adaptar e você ali entender qual vai ser o processo que você vai estar colocando. O que eu ia dizer agora há pouco sobre a questão de fazer a parada de cabeça é que de 10
a 30% de quem tem essa condição, eles têm uma instabilidade nas duas primeiras vértebras, que são o atlas e o axis. É chamado de instabilidade atlantoaxial. O que é isso? Nessas duas primeiras vértebras aqui, da porção cervical da coluna, existe ali uma instabilidade, ou seja, ela não fica da forma que deveria ficar ali com a mesma rigidez, o mesmo encaixe, né? Para quem já estudou aí, o dente do atlas encaixa, né, no axis lá, eu acho que é isso mesmo, eu estou lembrando da minha época de anatomia. Quando ocorre essa instabilidade, se você vai colocá-lo para fazer uma parada de cabeça, você tem que ter uma proteção ali nessa região, se você sabe fazer uma proteção. E ele pode dar uma balançada. Então, se você vai ensinar, porque se você vai deixar de ensinar os outros a fazer um rolamento, vai deixar de ensinar a fazer uma parada de cabeça, eles não vão fazer, ele não vai fazer até esse nosso aluno, ele faz. Mas nós tivemos um tempão com aquele cuidado de ver ali. Mas é o que nós estávamos falando aqui agora há pouco. A mãe dele sempre acompanhou. Tá certo que ela é professora da escola, mas ela sempre acompanhou, sempre incentivou, sempre ficou ali falando, não, isso aí ouve, o tio Paulo está falando, o que a tia Laís está falando, e ele pegou muita coisa. Mas nós temos que ter esse resguardo o tempo todo e colocar, formar ali situações que vão proporcionar que ele chegue nessa condição de estar querendo fazer algo. E o engraçado é que muitas das vezes ele só de olhar, a gente não tinha nem explicado ainda, ele já pegava e já fazia. A gente tinha até que tomar cuidado, né? Sim. Ficava até com medo dele se machucar, porque ele olhava a gente assim explicando e já pegava e fazia já. Então eles são muito inteligentes. Eles gostam, todas essas características, essas condições que nós falamos aqui, eles gostam muito da musicalidade. Tirando você na questão do autismo, a altura que você coloca ali, mas todos se apaixonam. Né? O ritmo, como disse a instrutora Bruna aqui, a capoeira ela é muito rica. E essa parte da música para o ser humano, ela é muito importante. E nós temos quantos instrumentos na capoeira? Birimbau, pandeiro, atabaque, agogô, reco-reco. E quando você chega com aqueles estilos, e o próprio cachixi do berimbau já é quase que um outro instrumento para eles ficam loucos. E aquilo, olha como que você pode atrair essa criança para aquilo que você quer mostrar para ela através da música, né, dos instrumentos, né? Agora, uma coisa também que a gente tem que tomar cuidado é que alguns professores também acham que não tem que chamar a atenção desse tipo de criança, né? Eles não são bobos, não, pelo contrário, né? Muitos deles são muito inteligentes, então se você ficar sempre também ali assim, tomar conta, deixar ele fazer, não, faz o que quiser. Ele é tal, ele pode fazer o que ele quiser. Não é assim que funciona, né? De forma alguma. Então, você pode chamar a atenção da mesma forma. A única coisa que você tem que saber são essas características que nós estamos dando aqui para você modelar a sua aula de forma que ele consiga participar. Então, exatamente a nossa intenção não é que você seja um especialista, mas que você busque pelo menos o básico do entendimento, né, dessas características ou condições, para que você possa você vai excluir, pelo contrário, a capoeira é algo que sempre incluiu todos. A capoeira inclusiva sempre foi para homem, a própria música da capoeira diz, né? Capoeira para homem, menino e mulher, e para não tem cor, não tem credo, não tem raça, não tem condição, né? E como nós já tivemos cadeirantes, enfim, nós temos várias formas de estar trabalhando com todos. Verdade. Então agora a gente vai estar falando sobre a paralisia infantil, que também é conhecida como poliomielite. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, a poliomielite ou a paralisia infantil, ela é uma doença altamente contagiosa, né? E as pessoas acham que a paralisia ela vem de uma condição genética, às vezes já nasceu daquele jeito, mas não, ela é uma doença altamente contagiosa. Ela é uma doença altamente contagiosa, mas não é assim, a pessoa que tem paralisia infantil que está aqui do meu lado, não vou nem chegar perto dela que ela vai me passar, não é esse tipo de vírus. É muito comum em lugares assim, como na África, que não tem saneamento básico, é a questão da limpeza mesmo ali, por isso que eu falei, né, é muito comum crianças também terem, igual, é normal você ouvir esse nome, paralisia infantil,
Mas esse nome é dado também porque a maior parte dos casos acontece em crianças. E crianças também tem aquela coisa de sentar muito no chão, às vezes não tem maldade, pega, põe a mão no chão, já põe a mão na boca. Eu já vi criança até tá deitada, ela de repente mete a língua no chão, então tem muito essa questão. Acho engraçado. Isso, mas ela também atinge adultos mais jovens, tá? Mas ela não é transmissível nesse sentido de você estar conversando com uma pessoa que tem paralisia e ela tá passando para você esse vírus. Não é assim. Tem pessoas que têm a poliomielite, mas não adquirem, acaba não evoluindo para paralisia. Entendi. Igual eu falei, é um vírus, aquele vírus pode estar ali no seu corpo e ele nem se manifestar. E quando ele atinge essas crianças, geralmente na fase ali de 4 a 5 anos de idade, e como eu falei, também pode atingir alguns adultos jovens, mas não é muito comum. Por isso que a vacina da gotinha é muito importante. Isso, verdade. E aquela vacina, né, que o pessoal chama de Zé Gotinha, ela é muito importante porque ela reduz muito o impacto depois também, tá? Então tem que vacinar mesmo aí o pessoal que tem filho, o pessoal que já sabe disso também é muito importante. E, na verdade, esse vírus, ele se aloja ali na região do sistema nervoso, que fica ali na medula cervical, né, que é aqui em cima, até na região da medula toracolombar, que fica na região lombar aqui mesmo. E como ela atinge esse sistema nervoso, ela acaba comprometendo muito a questão motora, né, o desenvolvimento motor da pessoa. Acaba atrapalhando na locomoção, então a pessoa ela vai mesmo ter dificuldades para andar, ela vai precisar de muleta ou andador. Em casos maiores, ela vai precisar também de cadeiras de rodas. E a gente tem que tomar muito cuidado da questão do bullying também, né? Porque já vi alguns pais mesmo de crianças que têm a paralisia falar, olha, eu queria tanto que ele fizesse capoeira, mas não dá para ele fazer capoeira. Mas eu não ponho também como um bullying, porque às vezes o pai pensa, né? Nossa, capoeira, né, faz um monte de movimento com as pernas e tudo, então não vai ter como ele fazer. Mas tem sim como a gente adaptar a nossa aula. Nós já tivemos vários alunos com paralisia infantil e eles foram super bem na aula, inclusive um deles, ele andava na cadeira de rodas, não conseguia nem andar em andador, não tinha mesmo firmeza nas pernas, mas ele participava do jeitinho dele, com o bracinho. Muitas das vezes a gente pegava ele, para ele não ficar o tempo inteiro também isolado ali na cadeira, a gente tirava ele da cadeira, colocava ele em pezinho, abraçava e a gente abaixava junto com ele. Então você vai adaptar a sua aula. E uma criança que ela tem paralisia, você tem que adaptar a sua aula e ao mesmo tempo observar, igual o professor Paraíba tinha falado também, se você não vai precisar de uma outra pessoa para te ajudar. E assim, quase 100% dos casos é muito bom você ter uma outra pessoa dando aula junto com você ali para ajudar, nem que seja se o pai quiser participar junto com ele, né? Porque igual tem casos também de o pai ir na academia junto com a criança e até ajudar também na aula, fazendo junto com a criança. Então, você está tentando ali incluir o máximo possível. Uma das nossas alunas, ela não tem paralisia infantil, ela tem mielomeningocele, mas era uma situação um pouquinho parecida ali, porque ela também andava ela ficava na cadeira de rodas. Há um tempo ela ficou ali nem com a bengala não, ela tinha que ser com andador, né? Mas ela conseguia dar uma leve arrastadinha na perna, mas ela sempre participou super bem da aula, adora as aulas, é super feliz. Ela começou, na verdade, com eles, depois ela mudou de escola, começou a fazer com a gente, né? E a mãe sempre colocou ela para fazer tudo. E é engraçado que não só a criança que tem paralisia, mas com autismo, com hiperatividade, com síndrome de Down, seja o que for, eles acabam ensinando muito pra gente, né? Igual essa aluna nossa, que tem a mielomeningocele, eu nunca vi ela falar assim, isso daí eu não sei fazer, eu não consigo fazer. E era o contrário, às vezes quando eu ia pegar ela para fazer bananeira, ela conseguia apoiar a mãozinha no chão e eu pegava e levantava a perninha dela lá em cima. E ela falava, caramba tia, você viu? A minha bananeira foi lá em cima, foi muito alta. Ela é super feliz. Né? Ela é super feliz. Então às vezes eu tava no meio da aula ali e acabava me emocionando com ela, que a gente fica falando, né? Nossa, eu tô tentando fazer esse movimento aqui e não consigo fazer. E a gente tende a reclamar demais, né? Então a criança acaba emocionando a gente. Então, assim, a capoeira é totalmente inclusiva, não tem como a gente falar que não, você não pode fazer assim, você não pode fazer assado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também para adaptar as nossas aulas o melhor possível, não só para criança que tem paralisia, mas para quem tem Down, para quem tem o déficit de atenção, hiperatividade, autismo. E é super realizador, super recompensador, porque você acaba tendo um impacto muito grande, não só na vida da criança, mas como na vida dos pais, né? E o pai acaba ficando muito
feliz, é muito legal mesmo. Nós acho que nós quisemos abordar aqui algumas, né? Como a Bruna estava dizendo aqui, se nós fôssemos falar de todos os tipos, são muitas coisas que acontecem, né? Cadeirantes por N fatores, paralisia cerebral, enfim. O que nós estamos querendo mostrar, né, e dizer para você que é possível trabalhar com qualquer uma dessas condições, desde que você seja um profissional capacitado. Busque o conhecimento necessário para continuar fazendo isso. E tenha certeza, o resultado, ele é, como disse a Bruna, é extremamente gratificante. Você receber um abraço, como disse o professor Paraíba aqui, você receber um abraço, eles falar que eu te amo, é do fundo do coração deles, não é falso. Ele te abraça, se ele gosta mesmo, você vira o super-herói da vida dele. E como a Bruna disse também, nos mostra, quando você vê, você mostra que, poxa, você dá valor à vida, dá valor a tudo aquilo que você tem, né? E você poder somar na vida daquela família, porque não é só a criança, a pessoa, é toda a família. E graças a Deus hoje nós temos várias famílias, vários pais que entendem, que acompanham, que colocam ali, que tem mais assim, mas para ter mais assim, tem que ter mais profissionais capacitados. É verdade. Né? E por que a nossa capoeira vai ficar de fora? Basta que nós venhamos ter humildade suficiente para buscar esse conhecimento. Nós não estamos falando aqui que somos superiores, pelo contrário, estamos na busca sempre do conhecimento e querendo dividir esse conhecimento com vocês. E é até importante a gente falar que a criança ali, ela não é deficiente, ela tem uma deficiência, ela tem ali uma necessidade especial, então é bom a gente também abordar, né, tratar isso, que aquela criança ela não é, né, total, igual pessoa deficiente auditivo, deficiente visual, ele tem uma deficiência. Verdade. Assim, para dar um exemplo aqui, eu já vi uma pessoa, né, um dos casos também, que são vários, um dos casos que mexeu comigo, eu vi uma pessoa na roda de capoeira que ele só tinha um membro inferior, ou vou falar melhor para vocês, só tinha uma perna. E ele jogava capoeira, ele fazia beija-flor, macaco, peão de cabeça, ele fazia mortal, flick, fazia várias coisas que eu ficava de boca aberta, como que, sabe, super feliz também. Então, toda vez que eu via ele, eu ia para casa, eu ficava pensando assim, caramba, eu não posso reclamar, né? E como que a capoeira é maravilhosa, como que aquela pessoa se sente feliz. E se nós nos fecharmos a isso, não nos capacitarmos para isso, quantas pessoas nós vamos estar deixando, né, de estar somando na vida delas e fazê-las felizes. Verdade. Até porque, só para finalizar, até porque essas pessoas que às vezes ficam numa cadeira de rodas, às vezes têm dificuldade de andar, às vezes ficam muito sentado, eles podem adquirir também várias outras, podem adquirir doenças, né, por exemplo, de circulação, se eles não movimentarem. Então é comum também atrofia, né, muscular ali. Então é comum também os pais procurarem atividades que eles se interessem, que eles gostem de fazer. Né? O caso da Maria foi assim também. Né? Você vê que a melhora vem porque a criança gostou daquela atividade. E a capoeira é muito rica. Né? É fácil uma criança se apaixonar ali pelas nossas aulas. E então você também tem essa responsabilidade aí de estar dando ali uma boa aula, que de repente você vai conseguir somar para a vida daquela criança ali. Verdade. Então acho que é isso, né, pessoal? Então olha só, gente, a gente não conseguiu aqui tratar muitos casos, né? A gente tratou só de alguns, mas justamente para incentivar você a estar estudando e pesquisando sobre outros casos e até sobre esses também, e se especializando mais, tá buscando mais conhecimento. Tá? Então espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não esqueça de curtir esse vídeo se for interessante, de compartilhar com pessoas, né, com amigos, familiares, capoeiristas que você conhece que trabalham ou tem o desejo de começar a trabalhar com a capoeira. Curta o nosso Instagram, Facebook, tem um canal no YouTube e fique atento que a gente está sempre tentando buscar cada semana a trazer conteúdos valiosos para vocês. A gente tem estudado, a gente tem pesquisado para trazer o melhor mesmo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir e de comentar. Um abraço.